Olá, boa noite. Boa noite. Jovem de 19 anos é assassinado a caminho da escola em São Paulo. Bandidos roubaram o celular da vítima, que levou um tiro na cabeça. E veja também. Em Fortaleza, policiais militares são flagrados torturando um homem. Chacina de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, completa hoje 25 anos. Michael Jackson completaria hoje 60 anos de idade. Ele morreu em 2009, mas tem muita gente que acredita que o rei do pop ainda está vivo. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O presidente Michel Temer fez um acordo para viabilizar um reajuste de 16% nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao vivo de Brasília, a repórter Caroline Aguiar traz as informações. Boa noite, Caroline. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Bom, os próprios ministros do STF é quem sugerem esse reajuste. E aí, na tentativa de viabilizar que ele seja aprovado pelo Congresso, os ministros do STF fizeram um acordo com o presidente Michel Temer. Esse acordo foi proposto pelo futuro presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e pelo ministro Dias Fux. O que ficou combinado? Eles abriram mão do auxílio moradia. Mas o que vai ser feito? Oficialmente, o auxílio moradia vai acabar, mas na prática ele vai ser incorporado ao salário dos ministros, ou seja, oficialmente ele acaba, mas vai ser pago dentro do salário. Ou seja, isso garante que o salário dos ministros aumente sem que se tenha um impacto muito grande nas contas do judiciário. Mas mesmo não sendo tão grande, a previsão de impacto é de 250 milhões de reais por ano. E vale a gente lembrar que o salário dos ministros do STF é o teto do funcionalismo público, ou seja, nenhum funcionário público pode ganhar mais que o ministro do STF. E quando o salário deles aumenta, gera um efeito cascata gigantesco, porque vários salários são reajustados automaticamente ou depois por negociação. Então, esse impacto aí, na verdade, pode chegar a mais de R$1 bilhão. Outra categoria que teve o reajuste garantido foi a dos servidores públicos do Poder Executivo. O presidente Michel Temer vinha cogitando adiar para 2020 os reajustes negociados para 2019. E aí, numa tentativa de cortar despesas. Mas hoje ele desistiu dessa ideia, vai manter o reajuste que já estava negociado para 2019. Isso pode ter um impacto de quase 7 bilhões de reais. Então, o próximo presidente vai ter que lidar com diminuição de arrecadação e todas essas despesas, esse aumento de salário vai cair aí no colo do próximo presidente. O governo tem até o dia 31 de agosto, próxima sexta-feira, para enviar a proposta de orçamento do ano que vem para o Congresso. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Ou seja, o próximo governante já começa no vermelho. O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira que o governo estuda distribuir senhas para controlar a entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco. Segundo o presidente, a medida reduziria de 800 para cerca de 200 o número de venezuelanos que chegam diariamente ao país pela fronteira com Roraima. Aí, depois da repercussão negativa, o Palácio do Planalto divulgou uma nota, dizendo que a ideia não é bem restringir a entrada dos imigrantes, mas sim aprimorar o atendimento humanitário. Ontem, o presidente Temer determinou o uso das Forças Armadas para reforçar a segurança na região. Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que quase 31 mil venezuelanos vivem no Brasil. Desse total, 10 mil cruzaram a fronteira nos 6 primeiros meses deste ano. Veja agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República em campanha eleitoral pelo Brasil. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, fez campanha em Porto Alegre. Pela manhã, deu uma coletiva de imprensa num hotel da cidade. Em painel realizado à tarde, Bolsonaro criticou seus principais adversários e disse que o país está cansado do politicamente correto. Marina Silva, da Rede, esteve em Brasília e passou por sabatina na CNA. A candidata diz que o país vive uma profunda crise por conta de erros políticos, que só não é maior graças ao agronegócio. Marina elogiou o setor e disse que falta ajudar produtores que não têm acesso à tecnologia. Ciro Gomes, do PDT, fez caminhada com eleitores no Mercado Central de Belo Horizonte.
O candidato prometeu retomar obras de ferrovias abandonadas e defendeu incentivos para ajudar a renda dos agricultores. É preciso garantir a regularidade da renda no campo com esses dois movimentos, o crédito e o seguro agrícola. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, teve encontro na Confederação Nacional da Agricultura em Brasília. O candidato afirmou que, se eleito, editará a medida provisória que estabelece que terras invadidas não podem ser desapropriadas num período de 2 anos. Ao invés de 2 anos, 4 anos. Álvaro Dias, do Podemos, participou de encontro da CNA em Brasília. O candidato reforçou a necessidade de o governo federal atuar na segurança do campo e disse que o porte de armas nas áreas rurais não garante a segurança. Veja também como foi a agenda eleitoral dos demais candidatos à presidência da República. José Maria Emael, da Democracia Cristã, fez caminhada com candidatos a deputado federal e estadual no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. O candidato conversou com eleitores e apresentou propostas de governo. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, apresentou em São Paulo a plataforma Unidos contra a Corrupção e disse que vai criar plebiscitos e referendos para que a população possa participar das decisões do país. Henrique Meirelles, do MDB, teve um encontro em Brasília no Conselho do Agro. O candidato defendeu a simplificação tributária e a expansão das cooperativas financeiras e empresas de crédito digitais e de custo baixo. Vera Lúcia, do PSTU, cumpriu agenda em São Paulo. A candidata participou de um encontro com operárias e operários do setor da alimentação na sede do Sindicato da Indústria dos Laticínios, na zona leste da cidade. João Amoedo, do Partido Novo, cumpriu agenda em Fortaleza. O candidato Cabo Daciolo, do Patriota, está em São Paulo, onde permanece gravando para o horário eleitoral. O mesmo acontece com João Goulart Filho, do PPL, que grava programa eleitoral do partido junto com candidatos a deputado federal. O Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido do ex-presidente Lula para que as emissoras de rádio e televisão cobrissem diariamente as atividades da coligação dele. Segundo a corte, o fato de o candidato do PT à presidência estar preso compromete a agenda da campanha. Lula está preso desde abril na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do triplex do Guarujá. Os pedidos para barrar a candidatura dele ainda não foram analisados pelo relator do caso no TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que tem até o dia 17 de setembro para se posicionar. Por outro lado, outros 4 presidenciáveis tiveram os registros aprovados. Ciro Gomes, do PDT, Henrique Meirelles, do MDB, João Goulart Filho, do PPL e Álvaro Dias, do Podemos. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, mais de 18 milhões de brasileiros ainda não conseguiram largar o vício. Mesmo assim, tem uma boa notícia. A redução dos últimos anos chegou a 36%. O publicitário Rafael Vieira começou a fumar ainda na adolescência, aos 14 anos. Hoje, com 29, sente os efeitos do cigarro no corpo. Dá dor na nuca, eu fico um pouco tonto, então acredito que seja a pressão que sobe na hora do momento que eu estou fumando. Rafael faz parte dos pouco mais de 18 milhões de brasileiros que fumam. É um vício que está relacionado a mais de 50 doenças, principalmente câncer e infarto. No mundo todo, o número de fumantes ultrapassa 1 bilhão de pessoas. Segundo dados da OMS, todos os anos mais de 5 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças provocadas pelo cigarro. E em 20 anos, o número de mortes pode chegar a 10 milhões de pessoas. O Brasil ocupa o 8º lugar no ranking do tabagismo mundial. A boa notícia é que, pouco a pouco, tem diminuído a quantidade de fumantes no país. Nos últimos 11 anos, essa redução chegou a 36%. É importante a gente saber que 80% dos pacientes que voltam a fumar, eles voltam nos primeiros 3 meses. Então, paciente que já ultrapassa essa linha de 3 meses, provavelmente ele não vai voltar a fumar. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou a 4ª morte por sarampo no Amazonas. A vítima era uma mulher de 44 anos do município de Altazes. As outras 3 mortes foram de crianças menores de 1 ano. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 1.500 registros da doença confirmados, a grande maioria no Amazonas. O estado tem quase 7.000 casos notificados e 1.211 confirmados. A campanha nacional de vacinação termina no dia 31 de agosto, mas a vacina pode ser encontrada em qualquer data nos postos do país.
Uma tentativa de assalto terminou com um homem morto em um trem no Rio de Janeiro. A imagem feita por um passageiro impressiona. Um homem aparece morto dentro do vagão da Supervia. O registro foi feito quando a composição passava por São Cristóvão, na zona norte do Rio. De acordo com testemunhas, o corpo seria de um criminoso que tentou assaltar os usuários por volta das 5 da manhã, horário de grande movimento. Uma pessoa reagiu e houve troca de tiros. Um passageiro ficou ferido. Nas redes sociais, passageiros relataram o medo. Segundo a polícia, 2 suspeitos conseguiram fugir. O homem que atirou não teve a identidade revelada. Em nota, a Supervia lamentou o ocorrido. Vamos agora falar com o Reinaldo Azevedo. O presidente Michel Temer pensa em instituir um sistema de senhas para a entrada de venezuelanos em Roraima. E aí, Reinaldo, será que isso funciona? Uma boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Olha, não funciona, né? Não funciona. Isso não quer dizer necessariamente que o governo esteja fazendo a coisa errada, mas eu acho que é chegada a hora de perceber que é preciso começar a fazer a coisa certa. São coisas distintas. Vamos lá. O mundo inteiro, a América Latina como um todo, o Brasil e o mundo inteiro subestimaram o tamanho da crise venezuelana, né? Quando nós nos damos conta do tamanho da imigração, por exemplo, você imagine 2,5 milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos anos. Isso é 7,5% da população. Augusto, se a gente fosse colocar em termos brasileiros, é como se 15,5 milhões de brasileiros decidissem deixar o nosso país. Só para dar a dimensão da tragédia. E é claro que o Brasil está sendo um dos países afetados, em particular o estado de Roraima, em particular a cidade de Boa Vista. Não há como, estão entrando 600, 700 venezuelanos todos os dias. O que está acontecendo? O sistema de saúde está sobrecarregado, a educação, a segurança pública está em petição de miséria. É preciso que a gente pense que já é uma cidade pobre. Já é uma cidade em que há carência de recursos. Já os nativos estão disputando ali a exiguidade de serviços públicos da cidade. Então é claro que ia se voltar contra a população de imigrantes uma espécie de rancor. É natural que isso aconteça. Não, o governo brasileiro não podia fechar a fronteira. Isso não, nações democráticas que têm um pacto de solidariedade internacional não fazem isso. Mas também não dá para dizer que a situação como está eficaz. Quer dizer, deixa entrar e aí nós vamos ver. É preciso aí que se tome uma providência e eu já chego a ela. Eu quero só lembrar aqui que até outro dia estava no poder um partido, ficou 3 mandatos inteiros, 13 anos no poder, que dava sustentação incondicional ao regime venezuelano. É claro que eu estou me referindo ao PT. Então, quando se tenta jogar, o governo Temer está sendo incompetente. Olha aqui, está fazendo o possível e tem de melhorar, já vou dizer. Agora, se existe uma responsabilidade que, se não é direta, é pelo menos moral nas forças políticas internas, essa responsabilidade está com o petismo. Como esquecer que Luiz Inácio Lula da Silva chegou a dizer a seguinte maravilhosa e estupenda frase, aspas, na Venezuela a democracia até demais. E nós estamos vendo o que está acontecendo lá. A intimidade era tanta, né, que o João Santana, marqueteiro de Dilma, e também no segundo mandato da segunda eleição do Lula, foi o marqueteiro do Chávez e depois do Maduro. Mas não só, foi uma espécie de marqueteiro da esquerda latino-americana, do Maurício Funes, em El Salvador, que teve de fugir do país. Aliás, fugiu para onde? Para Nicarágua, para a ditadura nicaragüense de Daniel Ortega, também apoiada pelo PT, que está no caminho do desastre em que entrou a Venezuela. Há dias, a Dilma Rousseff foi a Cuba, no encontro do Foro de São Paulo, para expressar o seu apoio à Nicarágua, em que já morreram quase 400 pessoas. Por que estou falando de Nicarágua? Porque é o mesmo governo, é o mesmo pensamento.
É o mesmo ódio às oposições, a mesma tentativa de exterminar os inimigos. E deu nisso o tal socialismo do século XXI na Venezuela. Hoje dependente exclusivamente do petróleo para evitar a fome em massa. E essas pessoas estão entrando em Roraima. E nós não temos condição de oferecer para elas, obviamente, uma vida digna, porque o Brasil não está podendo oferecer uma vida digna nem ao seu próprio povo. Mas então, qual é a solução intermediária? Eu não vejo outra, não vai adiantar a distribuição de senha. Eu acho que o governo brasileiro tem que começar a discutir seriamente, ainda que venha a ser implementada a solução no próximo governo, mas começar a discutir já a formação de um campo de refugiados mesmo, segundo os rigores e as regras dos mecanismos internacionais, com vigilância da ONU, com vigilância da OEA, que se chama as entidades de direitos humanos aqui. Uma coisa é certa, esses venezuelanos que estão entrando, eles não podem ficar largados ao relento. Tudo bem, alguns vão para abrigos, meramente abrigos, outros estão nas ruas, esmolando. E a fome, a insegurança, o olhar de ódio do outro, eles são péssimos conselheiros. A segurança pública está em petição de miséria, tanto é que o governo teve que mandar os militares para lá, né? Então, não é suficiente esta solução. Ah, mas está havendo a interiorização de venezuelanos. Você interioriza 150, 200 pessoas, isso é, manda para outros lugares, mas chegam 600, 700 por dia. E mesmo a chegada à distribuição de senhas, primeiro que eu acho um pouco impraticável, do ponto de vista formal mesmo, da logística, né? Mas não resolve se essas pessoas ficarem largadas nas ruas. Se elas puderem transitar por onde bem entenderem. Um campo de refugiados vai deixar claro àqueles que pretendem migrar para o Brasil que eles estarão restritos a uma área. Isso não é campo de concentração, é campo de refugiados, em que todos os direitos humanos serão respeitados, em que as pessoas serão tratadas com dignidade, com médico, com dentista e tudo mais, para que se possa então organizar a distribuição delas pelo país. Como está, não dá para ficar e senha não é a solução. Quanto ao PT, eis aí, vocês são responsáveis morais por essa crise que nós vemos na Venezuela e na fronteira com o Brasil. Obrigada, Reinaldo. Boa noite, até amanhã. O ministro João Otávio Noronha tomou posse nesta quarta-feira como presidente do Superior Tribunal de Justiça. João Otávio Noronha comandará o STJ até 2020. Ele substitui a ministra Laurita Vaz no cargo. Além do presidente da República, Michel Temer, a cerimônia de posse contou com representantes dos outros poderes, do meio jurídico e da sociedade civil. No discurso, Noronha ressaltou a importância do judiciário. No Brasil, das 3 últimas décadas, de sensível valorização dos princípios democráticos, o judiciário deixou de ser mero órgão técnico do Estado para exercer o papel fundamental de garantidor maior dos direitos das pessoas sem distinção. Um poder que é pilar do Estado democrático de direito. Integrante do Superior Tribunal de Justiça desde 2002, João Otávio Noronha fez carreira como advogado do Banco do Brasil. O ministro já ocupou os cargos de Corregedor Nacional de Justiça, Corregedor-Geral da Justiça Federal, Corregedor-Geral Eleitoral no TSE e Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Noronha também é professor de Direito Civil e Processual Civil. João Otávio Noronha terá como vice-presidente a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Os dois também passam a comandar o Conselho de Justiça Federal. A guerra entre o tráfico de drogas e policiais vem se intensificando a cada semana no Rio de Janeiro. Hoje, várias operações foram realizadas em todo o estado. O repórter Tony Vendramini tem mais informações agora, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Tony. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma das operações aconteceu no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, com mais de 2.500 militares. 2 suspeitos morreram nessa ação. 8 homens foram presos em uma lancha. Eles tentavam fugir pela Baía de Guanabara. Os militares também apreenderam armas e munições.
Durante o dia, outras operações aconteceram em comunidades do Rio, como mostra a reportagem da Vivian Casanova. No Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na Zona Norte, homens do BOP e do Batalhão de Ação com Cães apreenderam mais de 1 tonelada de drogas durante uma operação. 6 suspeitos foram presos. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, policiais militares foram recebidos a tiros em uma operação na noite de ontem na comunidade da Palmeira, onde facções criminosas entraram em confronto. 2 policiais militares ficaram feridos. E esse não foi o único tiroteio desta terça-feira. Foram pelo menos 28 em 10 comunidades, segundo o aplicativo Onde Tem Tiroteio. Hoje, pela manhã, mais confronto. Desta vez, aqui no Pavãozinho. A troca de tiros foi tão intensa que assustou os moradores de Copacabana. Durante a operação, um PM foi baleado na mão. Os moradores reclamam da guerra enfrentada pelos cariocas diariamente. A gente fica assustado, né? Eu não sou do Rio, eu moro aqui tem 1 ano, mas é uma rotina assustadora. No Rio de Janeiro está bem difícil. A gente não tem nada a ver com a guerra do estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça 5 policiais militares pela morte do menino Ítalo em 2016, na época com 10 anos. O crime aconteceu no dia 2 de junho, após Ítalo Ferreira de Jesus Siqueira e um amigo de 11 anos roubarem um carro que estava dentro de um condomínio no Morumbi, na zona sul da capital paulista. Câmeras de segurança mostram um veículo em que os meninos estavam em alta velocidade, sendo perseguido por uma viatura e 2 motos da PM. Após perder o controle da direção, os meninos bateram e foram cercados pelos policiais, que contaram que Ítalo atirou neles e por isso reagiram. A criança de 10 anos morreu com um tiro na cabeça. A outra, que estava junto, chegou a confirmar que Ítalo atirou, mas mudou o depoimento por pelo menos 3 vezes e, no último, disse que não estavam armados. A promotoria acusa 2 agentes de participarem diretamente do assassinato, por terem alterado a cena do crime e simulado um suposto confronto com mais 3 PMs. Os policiais respondem ao crime em liberdade e continuam trabalhando normalmente. Em Fortaleza, uma imagem absurda. Policiais militares foram flagrados torturando um homem na periferia da cidade. O vídeo mostra o homem imobilizado no chão de um terreno baldio por 3 policiais. Um 4º agente aparece e o jovem começa a se debater. Outro PM fala tranquilamente ao telefone. Um dos policiais segura um pano no rosto da vítima e o outro joga água. Uma espécie de afogamento forçado. Depois de 1 minuto, os policiais retiram o pano, mas o jovem continua imobilizado. Nas fardas dos PMs, as inscrições do Batalhão de Cães e da Força Tática. A Polícia Militar do Ceará informou por nota que determinou a instauração de procedimento disciplinar para apurar os fatos e que não compactua com atos de violência que afrontam a dignidade humana. Os policiais já foram identificados. A Comissão de Direitos Humanos da OAB condenou a ação. A OAB repudia veementemente aquele ato criminoso praticado por policiais que não passa de uma tortura covarde, né? Uma prática que já deveria ter sido abolida, né, das práticas policiais, mas que infelizmente é constantemente cometida por policiais, principalmente em relação à população mais pobre. Criminosos invadiram uma estação da CPTM em São Paulo e roubaram mais de R$30 mil em bilhetes. Este é o 2º caso de assalto em estações de transporte em menos de uma semana. Câmeras de segurança registraram toda a ação. As imagens mostram quando 3 criminosos atravessam os trilhos e entram na estação. Armados, eles rendem funcionários e vigilantes. Esta outra câmera mostra os assaltantes já dentro de uma sala, onde estavam os bilhetes. Eles obrigam uma funcionária a abrir um dos cofres e colocam tudo dentro de uma mochila. Antes de irem embora, eles ainda conferem os outros armários. A ação durou menos de 5 minutos.
Os criminosos roubaram 7 mil bilhetes de trem, um computador, 10 celulares e mais de R$2.000. De acordo com a polícia, todos os bilhetes têm número de série, foram catalogados e estão sendo rastreados. Ele contava com informações de dentro para fora. Alguém informou onde estavam esses bilhetes. Então eu até peço para o pessoal não comprar bilhetes na porta antes de entrar no trem, nada que pode ser produto de roubo. Na segunda-feira, uma ação parecida, desta vez na estação Chácara Clabim do metrô. Imagens de câmeras de segurança mostram os bandidos chegando e pulando o portão. Cerca de 30 funcionários que estavam no local foram rendidos. Os assaltantes fugiram levando 2 caminhões com fios de cobre avaliados em R$300 mil. Mais um jovem foi morto a caminho da escola após ter o celular roubado. O caso aconteceu em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. A família de Leonardo Costa Matos, de 19 anos, está inconformada. O pai recebeu a notícia da morte do filho por um amigo do garoto. Me avisaram que ele estava caindo na viela, até então pensei que ele tinha se machucado, que ele andava de skate. Ele tinha acabado de sair para a escola e eu subi lá contando que teria acontecido isso. Quando eu cheguei lá, me deparei com essa situação. Leonardo costumava passar por esse beco todos os dias para ir à escola. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite de ontem. Ele estava com fone de ouvido e uma mochila, mas os bandidos só levaram o celular. A polícia encontrou o corpo do menino exatamente aqui. Segundo a perícia, ele levou um tiro na cabeça. Esse beco aqui é muito perigoso. Sempre acontece muitas coisas nesse beco. O menino estudante mesmo, trabalhava, indo para a escola dele, terminar os estudos dele para, ajudar a família também às vezes, O pai dele tem uma mecânica. Nossa, fatalidade, isso é muito triste, moça. A polícia não descarta o crime de latrocínio, roubo seguido de morte, mas também trabalha com a hipótese de ter sido um homicídio. O delegado responsável pelo caso, Luiz Flávio Teixeira, sem gravar entrevista, disse que a polícia deve ouvir a partir de amanhã familiares e amigos de Leonardo para iniciar as investigações. A gente quer resposta, a população quer resposta. Com o meu filho só entrou mais um, é um índice, Só é mais um. Vai parar quando isso aí? Os documentos digitais já fazem parte da rotina de muitos brasileiros. Mas olha, ainda assim tem bastante gente que não sabe lidar com certos avanços. É o caso da carteira de motorista. Igor agiu rápido quando a Carteira Nacional de Habilitação Digital foi liberada. Baixou o aplicativo, fez o cadastro na internet e passou a apresentar o documento no celular. É a modernidade, A gente consegue a facilidade, em vez de você ficar carregando documento, a hora que você precisar, você consegue estar com ela em mãos, Mas em alguns casos, a tecnologia provocou dor de cabeça. Este vídeo foi gravado quando ele teve a CNH eletrônica recusada em uma agência da CEMIG, a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Eu estou com a CNH digital, ela fala que não é válida a CNH digital. Eu estou com ela impressa aqui também, ela falou que eu tenho que criticar. Absurdo o que eu estou passando aqui nesse nível. Eu falei assim, não, esse aqui é um documento oficial do governo. Ela falou assim, não, eu não vou te atender, não vale. Esta não foi a única vez que o Igor teve problema com a CNH digital. Atendentes e funcionários de outras empresas também já se recusaram a aceitar o documento. Em companhias aéreas e locadoras de veículos, por exemplo, foi preciso chamar o gerente para conseguir a liberação. A carteira de habilitação digital foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito em julho de 2017. Na maioria dos estados, o cadastro está disponível desde fevereiro deste ano. Essa falta de informação é própria do ser humano, que qualquer novidade assusta, inclusive as boas, como é o caso. Então, é muito mais fácil para o ser humano dizer não do que simplesmente procurar se informar que já existe uma legislação vigente. Com o novo dispositivo, os agentes de trânsito podem consultar os dados do documento por meio de um aplicativo. Para isso, fazem a leitura do código, que é emitido junto com a CNH impressa, que também aparece no celular. Certeza mesmo é que, além de ser uma opção para os motoristas, a CNH digital tem o mesmo valor jurídico da versão impressa. Celular, ninguém esquece celular, Então, fica muito mais prático e eu acho que é um caminho sem volta. A Companhia Energética de Minas Gerais informou que está se adequando para que a CNH digital seja mais um dos documentos de identificação aceitos pela companhia em suas agências e nos processos de atendimento ao cliente. E não é só a carteira de habilitação que está online. Há cerca de 4 meses, o INSS implantou um sistema na internet para agilizar o atendimento à população. Mas o novo modelo virou alvo de reclamações.
A dona Isabel ficou viúva e precisou acionar o INSS para receber a pensão do marido. O primeiro pedido foi negado. Sem paciência para entrar com uma nova solicitação pelo site, ela decidiu recorrer na justiça. Teria que entrar pela internet mesmo para poder conseguir marcar, porque demora, né, agora. Eles falam que é rápido, mas às vezes demora, dependendo do caso, né? Desde maio é assim. O primeiro atendimento, que sempre foi realizado presencialmente, é feito online ou pelo telefone. Em alguns serviços, nem é preciso ir à agência para concluir o processo. No caso da dona Isabel, de pensão por morte, o solicitante pode ter que ir ao INSS se estiver faltando alguma documentação. Desde que o INSS passou a trabalhar com agendamento de serviços pela internet ou pela central telefônica, as queixas das pessoas que precisam da instituição estão cada vez mais frequentes. Atualmente, nas agências, conseguir um atendimento sem o agendamento prévio fica impossível. Eu não sabia que eu vim aqui na onde que eu me aposentei e ia dar com a porta fechada, né? Desde sexta-feira eu estou tentando por telefone e pelo e-mail, não estou conseguindo. Para a diretora do sindicato, que representa os servidores do INSS, o novo modelo de atendimento é ruim. Ela diz que a instituição trabalha com um quadro de funcionários defasado e que não consegue dar conta de todos os pedidos. O INSS está impondo uma carga de muitos processos por dia para a pessoa fazer. Nesse sentido, você não consegue fazer pesquisa, você não consegue ver o tempo que o trabalhador fez. Se a pessoa não tem o CNIS, não tem todos os vínculos, ou ele é indeferido, ou então ele vai ter um valor do benefício menor. Em nota, o INSS afirmou que eventualmente ocorrem falhas no sistema que podem impactar o atendimento, mas disse que atua para minimizar os problemas. O Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU pediu hoje que a comunidade internacional aprove medidas para acabar com a crise na Nicarágua e diz que o país vive um clima de medo. Desde abril, os protestos contra o governo Ortega já deixaram 400 mortos e pelo menos 2.000 feridos. Os manifestantes acusam o governo nicaragüense de agir com violência e repressão durante os protestos contra a reforma da Previdência. Quase um ano após uma lei contra a discriminação racial entrar em vigor, um relatório do governo português aponta que os brasileiros estão entre os imigrantes que ainda sofrem mais preconceito no país. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. Aqui é muita inveja, né? Por eu ser brasileira, aquela inveja, mesmo aqui dos lojistas. Não sei se por conta do nosso histórico, de como nós fomos colonizados por eles, mas eu sinto que aqui existe uma picuinha, existe uma certa resistência. Um ano depois da lei de combate à discriminação entrar em vigor aqui em Portugal, o país viu disparar as denúncias de casos de racismo e xenofobia. Foram 207 registros, segundo o novo relatório da Comissão de Igualdade contra a Discriminação Racial. Marina Alves está em Portugal há 14 anos. Desembarcou com uma mala e um sonho. Hoje, dona do próprio negócio, lembra que quando decidiu trazer as duas filhas para cá, teve como cartão de visitas o preconceito. Não aceitaram na escola que eu queria colocar, né? Que é uma escola com nome e depois disse assim, por ela ser brasileira ou por ela ser imigrante, por isso é que essa escola não aceitava muito imigrantes nessa escola. Depois de 3 anos, eu consegui pô-la. A lei portuguesa prevê uma multa de até R$40 mil para quem praticar racismo em Portugal. Mas, diferente do Brasil, os casos aqui são considerados de menor poder ofensivo perante a lei, ou seja, não dá cadeia. Apesar do aumento do número de denúncias, ninguém foi multado até agora. E as condenações são ainda mais raras. O racismo aqui não é explícito, é velado, sobretudo velado. A maior comunidade estrangeira em Portugal é de brasileiros. 2017 fechou com 85 mil cidadãos do Brasil que entraram no país com visto de residência, sem contar aqueles que vieram para cá com visto de turista e não voltaram mais. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. Um estudo encomendado pelo governo de Porto Rico mostrou que quase 3.000 pessoas foram mortas pelo furacão Maria, que atingiu a ilha em 20 de setembro do ano passado.
Até agora, os balanços oficiais apontavam 64 mortos. O relatório ainda revelou que os porto-riquenhos não foram alertados adequadamente sobre a possibilidade de uma catástrofe e que as equipes de emergência não estavam preparados para furacões acima da categoria 1. Hoje, o presidente Donald Trump, acusado na época de ter demorado para oferecer ajuda à população, afirmou que o governo federal apoiou Porto Rico com bilhões de dólares e fez um trabalho fantástico. E o Papa Francisco voltou a falar sobre a família, agora durante a audiência semanal na Praça São Pedro, no Vaticano. O pontífice disse que o divórcio virou moda e que as dificuldades e os problemas que as famílias enfrentam não podem acabar com a importância da união familiar. Além disso, afirmou que todos devem respeitar e ser respeitados. Em Mianmar, mais de 50 mil pessoas precisaram sair de casa às pressas por causa do rompimento de uma represa. Não há informações sobre mortos. A água invadiu pelo menos 100 vilarejos. A estrada que liga as duas maiores cidades do país ficou assim, bloqueada. As chuvas de monções que atingem a região nesta época do ano contribuíram para o rompimento da represa de Swar, que foi construída em 2004. No estado americano do Texas, agentes federais da imigração prenderam mais de 150 trabalhadores ilegais durante uma operação contra um fabricante de trailers. A Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos recebeu uma denúncia de que a empresa Low Trail contratava funcionários que estavam ilegalmente no país. A companhia, que chamou a operação de decepcionante, foi acusada de contratar trabalhadores com documentos de identificação falsos. Em Hong Kong, a polícia prendeu um professor universitário de 53 anos, acusado de assassinar a mulher. Ele escondeu o corpo da esposa numa maleta dentro do escritório dele. Os restos mortais foram encontrados em decomposição pelos policiais. A polícia de Montgomery, no Texas, quer saber quem é esta mulher misteriosa que foi filmada tocando a campainha de uma casa. Quando o dono do imóvel abriu a porta, ela havia desaparecido. Segundo os investigadores, a mulher tocou a campainha de várias casas da região. A polícia tenta descobrir se ela está na lista de pessoas desaparecidas. As autoridades divulgaram essas imagens gravadas pela câmera de segurança do imóvel para tentar identificar a mulher. E olha só a fake news. Uma investigação em andamento revelou que a descoberta de um navio russo com 200 toneladas de ouro, o equivalente a 516 bilhões de reais, foi apenas uma farsa de uma empresa sul-coreana para criar criptomoedas e atrair investidores. Veja só na reportagem do nosso correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. A partir da divulgação das imagens da suposta descoberta do navio russo Dmitry Donskoy, a companhia sul-coreana Chaeneo Group começou a especulação. Abriu uma operação em Singapura com a criptomoeda que levava o nome da empresa e prometeu que o dinheiro investido iria render 50 vezes mais a partir do momento em que as barras de ouro começassem a ser retiradas da embarcação. Mas a verdade veio à tona poucos dias depois desta divulgação. Segundo o Instituto de Ciência e Tecnologia Oceânica da Coreia do Sul, um navio que afundou em 1905 na costa leste de uma pequena ilha na Península Coreana durante a guerra entre a Rússia e o Japão já teria sido descoberto em 2003 e a existência do tesouro era pura fraude. Além disso, pesquisadores russos afirmaram que o ouro nunca seria encontrado, já que a maioria dos pagamentos das despesas das tropas eram transportados por trem e não pelo mar. Depois da denúncia, o nome do responsável da empresa em Singapura está na lista da Interpol e o site da Chaeneo Group foi retirado do ar. O vídeo que exibia os destroços do navio também foi excluído do YouTube. A investigação continua através das autoridades sul-coreanas e quem investiu nas criptomoedas literalmente ficou a ver navios. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Michael Jackson completaria hoje 60 anos. Ele morreu em 2009. Mas ainda tem gente que acredita que o rei do pop está vivo. Os detalhes com o correspondente da Rede TV em Los Angeles, Fábio Borges.
Michael Joseph Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958. Ainda na infância, alcançou o estrelato ao lado dos irmãos com o grupo Jackson 5. Ainda jovem, aos 24 anos, conquistou o status de rei do pop em 1982. Era a época de Thriller. O álbum vendeu mais de 100 milhões de cópias. Foram 2 décadas de bastante sucesso, mas a partir do álbum Invisible, de 2001, a carreira de Michael não foi mais a mesma. Sem tantos sucessos nos rankings, o astro viu surgir outros artistas nas paradas. Em 2009, tentou se reerguer. Planejou fazer a turnê mundial This Is It. Seriam 50 shows. O rei do pop estava animado com as apresentações. O aguardado retorno do cantor aos palcos foi interrompido repentinamente. Michael morreu no dia 25 de junho de 2009, por conta de uma overdose provocada por um potente anestésico. O mais surpreendente é que até hoje, no dia em que Michael Jackson completaria 60 anos de idade, muita gente acredita que o rei do pop ainda está vivo. A jornalista Pearl Jr. investiga há 9 anos a morte do cantor. Um trabalho que resultou na produção de 3 documentários que, segundo ela, mostram evidências de que Michael forjou a própria morte. Ele tinha inimigos, pessoas que queriam acabar com a carreira dele. Michael também temia pela própria vida. Usava um colete à prova de balas porque acreditava que as pessoas que o acusavam de pedofilia poderiam matá-lo. Por isso, o Michael forjou a própria morte para salvar a vida dele. Nas redes sociais, há milhares de páginas de pessoas que também acreditam que Michael Jackson está vivo, inclusive no Brasil. Ludmilla é estudante de psicologia e fundadora da página Michael Jackson Não Morreu. A ideia de que o Michael não morreu, ela se fortalece a cada ano que passa, por mais que pareça o contrário. Então, pesquisando mais para dar informação para a página, eu descobri e eu me convenci de que realmente eu acho que o Michael Jackson não tá morto. Desde a morte do cantor, já foram movimentados mais de 2 bilhões de dólares com a venda de álbuns, licenciamento de produtos e shows com o nome de Michael Jackson. Várias homenagens foram realizadas ao redor do mundo nesta quarta-feira. Em Londres, uma escultura em forma de coroa foi instalada para lembrar o eterno rei do pop, suas músicas e seus icônicos passos de dança. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E de volta às informações nacionais, a chacina de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, completa hoje 25 anos. Dos 52 acusados pelo crime, apenas um cumpre medidas restritivas. Na lembrança de Iracilda, aquela era para ser uma noite de festa. O Brasil havia acabado de golear a Bolívia por 6-0 pelas eliminatórias da Copa de 94. E o marido dela, Adalberto Toledo, estava em um bar, comemorando com os amigos. Quando foi 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, não me lembro bem, que eu tinha dado uma cochilada, eu acordei com meu cunhado me chamando. Aí eu falei, seu pai está passando mal? Ele falou, não, meu pai está chamando o Beto. Aí eu falei, o Beto não está em casa, o Beto está lá no Joaci. Aí o meu sogro escutou, meu sogro falou assim, aonde ele está? Eu falei, está no Joaci. Meu sogro deu um grito e falou assim, lá está todo mundo morto. Adalberto foi uma das 21 vítimas da chacina de Vigário Geral, que aconteceu há 25 anos na comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Os assassinatos foram em represália às mortes de 4 policiais militares emboscados por traficantes da região no dia anterior. Nenhum dos mortos tinha envolvimento com o crime organizado. 52 pessoas foram indiciadas pela chacina em 2 processos diferentes. Quase todas eram policiais militares. 7 dos réus foram condenados e alguns sequer chegaram a ser julgados. As penas variaram entre 6 e mais de 400 anos de prisão. Apenas um dos condenados ainda cumpre medida restritiva.
Os familiares receberam indenizações que variavam de 500 a 2.000 salários mínimos. A barbárie que foi cometida contra 21 pessoas, inocentes ou não, eram todos inocentes. Mas eu não estou discutindo se inocentes ou não, mereceria indenizações até mais elevadas. Teria que ter a decência do governo de entender isso. O Estado cometeu uma barbárie que deveria indenizar adequadamente as pessoas. Mas isso de fato não ocorreu. Chegou a hora de saber do tempo com a Gabriela de França. Boa noite, Gabi. Olá, boa noite. O dia foi de muito sol e calor em praticamente todo o Brasil. Para quem gosta desse clima, a notícia é boa, viu? Porque vai continuar assim, pouca coisa muda amanhã. E aí, mais uma vez, vale o alerta para baixa umidade do ar. O tempo segue bastante seco aqui no interior do Brasil. E a gente vai ver nosso mapa aí completamente amarelo. Isso significa nada de chuva, muito sol e calor desde o sul do Brasil até áreas aqui do norte. No norte do Brasil, além do sol e das altas temperaturas, ocorrem pancadas de chuva fortes e com raios em praticamente toda a região, e elas devem avançar até mesmo em áreas do norte do Maranhão. E o tempo segue bastante instável, céu com muitas nuvens, chuvas isoladas, mas de fraca intensidade, em parte aqui do litoral do Espírito Santo, em toda a costa leste do Nordeste. O destaque mesmo para amanhã é o sul do Brasil, onde a frente fria que chegou hoje continua ali influenciando o tempo, vai espalhar bastante chuva, chuva que deve ser forte e com raios sobre o Rio Grande do Sul. Nas áreas que fazem divisa com o Uruguai, pode até ter granizo. Na capital gaúcha, o dia começa firme, mas a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva e a temperatura cai um pouquinho, mas ainda faz calor, máxima de 28 graus. Agora a gente vai para Florianópolis, onde o tempo fica firme, aberto, mínima de 16 e a máxima é de 24 graus. Agora no Paraná, em Curitiba, atenção para o calor. Viu? O dia até começa friozinho, com mínima de 14 graus, mas logo, olha só, chega aos 27 graus. E vai ser assim, quente de norte a sul do Brasil, o dia já começa aí com altas temperaturas em Manaus e Cuiabá, mínima de 24 graus. No Rio de Janeiro não vai ser muito diferente não, mínima de 20 graus. Na capital paulista vai ser mais um dia quente, a temperatura chega perto dos 30 graus. Bom, e mudando de assunto, a Ilha do Cardoso, que fica no sul do litoral de São Paulo, na divisa com o Paraná, amanheceu dividida. Moradores fizeram imagens aí que mostram o mar invadindo e cobrindo totalmente a faixa de areia que existia ali. Esse processo de erosão vem ocorrendo aí há cerca de 60 anos. A faixa de areia desapareceu. Com isso, muitos moradores da região precisaram abandonar suas casas. E a gente conversou com o gestor do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, que comentou sobre o assunto. A abertura dessa barra criou uma nova comunicação entre o estuário e o oceano, possibilitando que outras espécies encontrem caminhos para acessar a parte interna e externa do local. Não é possível a gente afirmar, sem estudos prévios, se haverá algum impacto à biodiversidade, mas a gente continuará monitorando a área. A gente pede que venham parceiros, pesquisadores que possam estudar e colaborar no levantamento desses dados. Bom, vamos continuar observando. E para encerrar a previsão do tempo de hoje, imagens da Ilha do Cardoso aí para você acompanhar aqui no Rede TV News. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Essa última notícia aqui é para abrir o apetite de quem já está morrendo de fome às 8h30 da noite. Em Buñol, no leste da Espanha, mais de 20 mil pessoas, isso mesmo, 20 mil, participaram da principal guerra de tomates do país, chamada Tomatina. Olha só, todo vermelhinho, né, gente? 160 toneladas da fruta foram usadas na festança deste ano, ficou todo mundo sujo. O festival, considerado a maior guerra de comidas do mundo, acontece todos os anos e foi inspirado em uma luta de comida entre crianças no local em 1945. Desde então, eles vêm mantendo a tradição. Os tomates usados na Tomatina não são próprios para consumo. E o evento, que começa às 9 da manhã, tem regras rígidas, viu? Bem engessadas, como não levar garrafas ou então qualquer objeto que possa causar acidentes e também não rasgar as roupas. Agora fica difícil com esse tomate que não dá para comer, né, Augusto? A Espanha tem um tomate de ótima qualidade, mas esses aí que são usados não são próprios para o consumo, ainda bem, né? Porque todo mundo sai de lá e vai comer uma bela pasta com molho de tomate. Verdade, Amanda.
Rede TV News fica por aqui, mais notícias no Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você. Uma boa noite e até amanhã.